E as inundações que atingem o Rio Grande do Sul impactam diretamente na produção de soja do estado, o que pode aumentar o preço do óleo de cozinha, além do valor das carnes e frango e porco. Isso porque o farelo de soja também é muito usado na ração desses animais. As projeções são feitas por consultores do setor. O estado é o principal produtor de arroz e o segundo mercado de soja do país. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o Rio Grande do Sul deveria colher cerca de 20 bilhões de toneladas de soja esse ano. E quem explica para a gente os impactos das inundações na agricultura é o Carlos Gocco, que é sócio-diretor de consultoria da Gocco Inteligência em Agronegócio. Carlos, muito boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem também. Carlos, é muito difícil conseguir calcular os prejuízos nesse momento, né? Mas já dá para ter uma ideia, uma noção, além das lavouras, da semeadura, do impacto com a perda de grãos que já haviam sido colhidos e que estavam armazenados? Exatamente. O problema agora é não só contabilizar essas perdas no campo, tínhamos aí em torno de uma quarta parte da área ainda não colhida, em torno aí de equivalente a 6 milhões e meio de toneladas. Nesses municípios existem desde perdas totais, perdas parciais e até alguns locais que vão conseguir avançar e colher. E também existe relatos de produtores que não estão interessados em fazer a colheita, pois produtos teria problema de desqualificação, desclassificação por problemas de qualidade. Além do que você mencionou, o problema do que já estava colhido, muitos armazéns tinham grandes estoques e uma boa parte desses estoques que já estavam nos armazéns também vão acabar sendo perdidos ou eliminados. Ô Carlos, e para quem mora em outras regiões do país poder entender o tamanho dessa crise, claro que a maior, sem dúvida, é a crise humanitária, mas em termos de impacto econômico para todo o país, quais produtos podem ter uma disparada nos preços por causa de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Perfeitamente. Os produtos mais impactados realmente, né, são a soja, até porque o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O estado aqui, então, é o segundo maior produtor do país, e isso impacta diretamente nos preços de farelo e óleo de soja, né? O Brasil já tinha uma produção menor esse ano, já veio de uma quebra de safra na região centro-oeste, em outros pontos do país, e a esperança era que o Rio Grande do Sul pudesse compensar uma parte dessas quebras, o que pode acabar não ocorrendo. A safra ainda vai ser maior que a do ano passado, mas bem inferior ao que se estimava. Então, impacto no preço do farelo. O preço do farelo impacta, por sua vez, no preço das cadeias de carnes, nas rações animais, nas cadeias de suinocultura, avicultura de corte, ovos, avicultura de postura, as cadeias de leite, lácteos e também em outras cadeias similares a essa que envolvem rações animais, né? Até mesmo a aquacultura. E no caso do óleo de soja, o consumo humano também e a oferta interna aqui para a produção de biocombustível, biodiesel. Biodiesel no Brasil, a maior parte dele é feito à base de óleo de soja, né? Isso já impactou também lá nos preços globais da soja, no mercado futuro, na Bolsa de Chicago, e depois, se tiver uma avaliação mais precisa das perdas do Estado, esse preço pode permanecer elevado lá fora ou não, ou acabar voltando para os patamares que estavam, que parece meio difícil nesse momento. O segundo maior impacto é no arroz, né, que tem sido comentado em todas as mídias aí. Ainda também faltava em torno de 1/5 da área para ser colhida, e as perdas nessa cultura são mais graves proporcionalmente, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil, responderia esse ano por 78% da produção, e as perdas podem ficar entre 800 mil toneladas e 1 milhão de toneladas, também somando o que estava no campo, mais o que já estava depositado nos armazéns. Além da perda do que estava armazenado, da lavoura, tem também maquinário, estufa, toda uma estrutura que foi destruída pela chuva, né? Esse levantamento ainda está para ser feito. Nós estamos aqui junto com alguns órgãos estaduais e com apoio do SAE e outras instituições para fazer o levantamento referente às perdas de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, caminhões, retroescavadeiras, silos graneleiros, armazéns convencionais. Existe toda uma perda ao redor, e na verdade é uma perda bastante grande em termos financeiros,
e que pode envolver aí prejuízos para a próxima safra, né? Os produtores, em muitos casos, podem estar aí inabilitados a continuar. Primeiro com o plantio agora da safra de inverno, que deveria começar agora no estado, começando pela lavoura de trigo, que não foi implantada até agora e não vai ser implantada, até porque as chuvas nem sequer pararam aqui. Então, a sequência de plantios poderá ser impactada por problemas de falta de mecanização, de equipamentos agrícolas, de todos os tipos possíveis. Esse levantamento só mais adiante a gente vai conseguir ter de forma mais precisa, porque estamos contatando todos os municípios que foram atingidos aí no estado. Falou sobre problemas no plantio. Há alguma projeção, uma estimativa de até quando o plantio pode ser prejudicado? O plantio se inicia então agora, deveria se iniciar no começo de maio com trigo e outros cereais de inverno, também aveia, cevada e outras culturas de inverno que o estado produz, e é um grande produtor de trigo também, ou é o segundo maior produtor ou o maior produtor, e isso deve atrasar o plantio no primeiro momento, no segundo momento, em áreas que não têm mais condições de recuperar a tempo, redução de área, né? Isso também está indefinido nesse momento, mas é muito provável que o Rio Grande do Sul não vá conseguir plantar a área de trigo, principalmente, que é a mais importante, que também envolve abastecimento de cesta básica, pães, farinha doméstica, biscoitos, etc. E é provável que o estado também não consiga plantar a área que estava estimada esse ano aqui no Rio Grande do Sul. A gente consegue falar de um prazo para o estado se recuperar de todo esse impacto, Carlos? Isso é uma coisa, a gente realmente nesse momento, a gente se lamenta nas entrevistas que a gente tem muito mais perguntas que respostas, né? No momento que a gente olha o que está acontecendo lá fora e a chuva sequer parou, tentar estabelecer um prazo, pensando que a chuva vai interromper 2, 3 dias e retorna de novo no final dessa semana, é muito difícil estabelecer um prazo para qualquer tipo de retomada. A perda é muito grande e os paralelos que todos têm feito aqui de maneira adequada, né, é o que nós tivemos em New Orleans, né, com o furacão Katrina. Realmente aí foi mais de um ano de recuperação, mas foi pelo menos um ano para recuperar a questão de estruturas de produção, de armazenagem, para funcionamento das empresas e do campo. Então, realmente o tempo é muito longo. Vai depender também de coisas externas, né? Se teremos ou não realmente a ajuda necessária por parte da esfera federal, estadual, etc. Somente após isso que a gente pode ter uma ideia melhor. Agora, uma coisa, quando a gente olha o que está acontecendo no estado, é a certeza de que vai ser um longo trabalho, uma longa jornada, muito demorada, muito custosa, e que vai depender muitos recursos humanos e materiais para poder se recuperar tudo que foi perdido. Agora, antes mesmo de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, tinha uma previsão já também de quebra na safra de soja, né? Que é quando, para você que está acompanhando, que é quando o volume colhido é menor do que o que foi estimado no início da safra. A esperança era justamente que a produção do Rio Grande do Sul ajudasse a segurar um pouquinho essa quebra nacional, né? Como é que fica agora, né? Exatamente, né? Uma safra que já estava no Brasil estimada, então, em 163 milhões de toneladas de soja no país, já tinha sido reduzida para 147 milhões de toneladas, com problema de seca em grande parte dos estados brasileiros, em vários estados do país. E o Rio Grande do Sul, que vinha com boas chuvas, e vinha até então essas chuvas apenas beneficiando as lavouras e favorecendo a produtividade, até então se relatava colheitas muito boas em todas as partes do estado, até o início dessas tempestades que levaram às enchentes. Isso acaba não ocorrendo. As perdas, por enquanto, ainda estão por ser definidas. A primeira estimativa, a gente entende que vai ficar realmente nessa faixa de 2 a 3 milhões de toneladas perdidas ao todo no estado, fora que vai se perder nos armazéns. Então, uma safra que tende agora muito mais a ficar abaixo de 145 milhões de toneladas e bem aquém daquilo que o país imaginava colher esse ano, né? Uma perda aí de mais de 20 milhões de toneladas de soja no Brasil, que não vai ter todo o reforço esperado do Rio Grande do Sul. Falando especificamente da situação do estado, os agricultores gaúchos eles já vinham sofrendo há uns 3 anos com o calor, né? A expectativa era que o estado tivesse uma trégua no calor esse ano, e isso ajudaria os produtores a se recuperarem ali de alguma forma.
E aí agora mais esse problema, né? Mais essa situação. Essa é a parte mais trágica de toda essa história. O Rio Grande do Sul vinha de 3 laninhas consecutivas, né? Foram 3 safras convivendo com laninha. O laninha geralmente tem histórico de trazer secas para o estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um laninha na safra 21, 22, 20, 21, 21, 22 e depois 22, 23. E na safra 23, 24, que é que eu vou lido agora em 2024, justamente era uma safra, então, marcada pelo fenômeno El Niño, que aí está se desfazendo, está em uma fase de transição, e que vinha beneficiando as lavouras com chuvas, e esperava-se ter uma boa colheita. E o pior ainda é que nós estamos encerrando esse El Niño, entrando numa fase neutra, estamos caminhando aí já com mais de 65% de chances de termos novamente uma laninha. É até difícil acreditar, mas depois de todas essas águas, o Rio Grande do Sul deve passar pelo risco de ter uma nova seca na próxima primavera e verão e ter novamente a sua safra comprometida agora no próximo verão, não pelas chuvas, mas pela falta de chuvas, que parece até difícil de acreditar nesse momento, Renata. Então, mais um desafio nesse processo de recuperação aí do estado. A gente, é claro, fica torcendo aqui para que as notícias comecem a melhorar um pouco para o estado e, é claro, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Muito obrigada, viu, Carlos, por todas as informações, pela conversa. Agradecemos vocês também, principalmente a força que estamos tendo e o apoio de todos os brasileiros que têm colaborado aqui, voluntários ou não. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde para você.